Vai. A semana terminando de uma maneira inesperada, né, Rodrigo Moliterno? Eu acredito que ninguém contava que poderíamos entrar num momento de instabilidade institucional. Na verdade, a gente vem alertando, né, nas últimas semanas, desde quando começou a alarmar a questão do Covid-19 no Brasil e o aceno para uma contração da atividade econômica aqui, a gente sempre trazia ao debate a preocupação com o cenário político, apontando que a gente acreditava que os efeitos da Covid-19 estariam circunscritos ao curto prazo, no médio e longo prazo, cenário político que era o preocupante. Então, a gente começou a semana com uma sinalização que deixou o mercado meio incomodado. A gente teve o anúncio do Plano Mais Brasil, sem a participação do Paulo Guedes. Era um anúncio onde estava previsto uma injeção de recurso para investimento em infraestrutura, e ali parece que foi jogado um balão de ensaio, o mercado ficou meio alarmado com a ausência do Paulo Guedes nesse anúncio. E aí começaram algumas especulações ao redor de uma possível saída do Paulo Guedes, se não saída, mas a gente via aí um descasamento da equipe política com o corpo militar do governo, e isso acabou assustando um pouco o mercado. No que diz ao cenário político... Eu não diria nem um pouco, o mercado ficou bastante assustado na parte da manhã com todo esse cenário, né? Isso, pintou um cenário aí de que talvez ele pudesse sair, mas, ao mesmo tempo, quando a gente acompanhava o cenário político, ele estava mais focado na aprovação das medidas econômicas para conter o efeito da crise sanitária do que uma instabilidade política, né? Então, a gente sai de uma crise sanitária, do que acaba criando uma crise econômica, e agora a gente tem como pano de fundo no Brasil uma crise institucional, e aí isso realmente acaba, enfim, trazendo uma precificação para os ativos. A gente viu a taxa de câmbio, para onde que fechou a taxa de câmbio? Sexta-feira. A taxa fechando aí no 5.589. E o Ibovespa? Chegou a bater 5.760. E o Ibovespa? O Ibovespa fechou com queda de 5,45 a 75.330. A questão agora, assim, é acompanhar, porque... Mas no mês o Ibovespa ainda está positivo. Exatamente. No primeiro momento, toda essa situação ela é alarmante, ela assusta, porque sinaliza para uma possibilidade de uma debandada do governo. A gente tem como fiadores do governo Bolsonaro o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Então, a gente tem a saída do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e o mercado já começa a trabalhar com essa possibilidade do Paulo Guedes sair ou não, e isso acaba assustando, porque a gente tem como âncora do governo Bolsonaro e como fiador para o mercado financeiro o Paulo Guedes e a sua política que vinha aí na trajetória da recuperação do equilíbrio fiscal e de toda a credibilidade na economia brasileira. E agora, com essa crise institucional, o que a gente acena para o mundo e para o investidor estrangeiro é instabilidade. Consequentemente, a gente vai ver aí a taxa de câmbio sendo penalizada, os ativos domésticos também. Eu acho que agora, cara, a gente está numa situação, como você disse, o mercado sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha em relação ao Paulo Guedes, sabido que ele não é uma pessoa de fácil lido, né? Não é uma pessoa que negocia. Paulo Guedes é uma pessoa também de uma personalidade forte, igual ao do Bolsonaro também. Então, o que nos resta agora, o que a gente deve ver aí pela frente, é como que o Bolsonaro vai conseguir lidar com toda essa situação. Administrar. Exatamente. Como que ele vai administrar? Porque ele vai ter que negociar, e negociar bem com o Congresso e, ao mesmo tempo, negociar com o seu próprio governo. Com o Paulo Guedes, assim, de certa forma, todos os ministros acabam
se achando, ficando numa posição delicada, que a qualquer momento, se o ministro fez algo que o presidente não concorde ou não goste, ele pode ser questionado, substituído dessa forma agressiva como foi. E aí o mercado... E aí o mercado sempre vai acabar reagindo. Assim, nessa situação, o que acabou acontecendo é que o governo Bolsonaro acabou deixando o mercado ainda mais vulnerável a essas situações, deixou o mercado ainda mais alarmado. Exatamente. O mercado, ele, como a gente já vem alertando, né, o mercado não gosta da instabilidade. E a gente viu que o mercado realmente não gosta da instabilidade, da incerteza. Haja vista a questão do Covid-19, do coronavírus. A incerteza que se criou, olha o que se criou no mundo. Então, você imagina, a incerteza foi potencializada na nossa economia agora, vamos chamar assim, ou na nossa governabilidade por conta desse fato do Moro. Obviamente, isso vai interferir, principalmente na questão, acho que, de investimentos. O estrangeiro, ele não gosta desse tipo de situação. Então, a gente vai continuar vendo saída de estrangeiro. Como você mesmo falou, o dólar vai continuar, talvez, apreciando, apesar do BC ter entrado, mas agora não é uma questão de até que preço vai. Não se sabe. O que a gente espera é que o governo consiga, de certa forma, negociar ou ter um discurso unido, toda a equipe do governo, para fazer com que talvez essa bomba nuclear que se formou tem que ser apagada de alguma forma, né? Exatamente, tentar contornar a situação, mas assim, o fato é que ele gerou uma instabilidade na qual vai ser difícil segurar a rédea, né? A gente sabe que tem um Congresso que está com o garfo e a faca na mão. Uma das manchetes dessa sexta-feira foi o STF cobrando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O mercado agora vai ficar ansioso também pelas pesquisas nas quais vão mostrar como anda a popularidade do governo, e a análise que tem, aquela análise de bate-pronto, análise de boteco, caiu para um dígito, assim como a gente viu com Fernando Collor e com Dilma Rousseff, caiu para um dígito, já começa a se acenar aí a possibilidade da instauração, caso realmente exista a prova, né, para um processo de impeachment. Então, assim, isso deve gerar ruído e deve causar estresse no mercado nas próximas semanas, porque, enfim, acaba que existe uma brecha para esse assunto assumir os holofotes. E a gente, assim como a gente acompanhou o Covid ganhando uma proporção, né, muitas vezes não desnecessária, mas de uma maneira alarmante, para o lado negativo, esse assunto também do impeachment agora vai dividir possivelmente os holofotes e tende a gerar instabilidade. Instabilidade porque, assim como o Moliterno comentou, durante a pandemia o mercado perdeu a sua referência. A gente estava tratando de uma variável que era o tempo, a gente não tinha noção quando que ia acabar o período de isolamento, e quando o mercado perde a referência, tem todo esse movimento de volatilidade. Novamente, agora nós perdemos a referência no Brasil, com toda essa incerteza, com essa crise institucional que está sendo gerada. Então, vamos aguardar, né, a próxima semana, ver qual que vai ser a magnitude disso e como que vai ser o debate dentro do Congresso e o endereçamento desses temas. A gente também tem que lembrar que na primeira semana de maio tem uma reunião de política monetária. Essa semana o mercado precificou com probabilidade preponderante um corte de 75 pontos. Em meio a esse cenário, é muito difícil a gente pensar no Banco Central acelerando o ritmo de corte de juros diante dessa estabilidade. A gente sabe que o Banco Central ele persegue a meta de inflação, a meta para 2020 é 4%,
o piso da meta é 2,5%, as projeções estão caminhando para 2%, ele tem que ser fiel a essa questão da meta de inflação, mas o fato é que a gente tem o ramo médio e longo da curva de juros ganhando prêmio por conta dessa percepção de risco, e esse já vinha sendo, o argumento do Roberto Campos, a preocupação, mas naquele momento com a condução da política fiscal e como que isso afetaria a taxa de juros estrutural no país. Então, vamos acompanhar os desdobramentos na próxima semana para entender a real magnitude dessa crise institucional. Concordo com você, Ká. E olhando um pouquinho para mercados, né, a gente provavelmente vai ver semana que vem uma semana ainda bastante nervosa. Acho que esse fato de hoje apaga, de certa forma, um pouco do otimismo que começou a se criar por conta da reabertura das economias. Muitas empresas varejistas, principalmente, anunciando que começariam a abrir gradativamente suas lojas. Então, de repente, a gente pode ter ainda uma semana, um mercado um pouco incerto por conta do fato de hoje, dessa instabilidade política, para depois sim voltarem a olhar e saber, bom, agora vamos olhar para a parte para economics, vamos deixar a política de lado, vamos olhar para o economics, vamos ver exatamente a economia reabrindo, então o seu impacto era X, então pode ser X menos alguma coisa, ter alguma recuperação, né? Então, semana que vem a gente deve ver isso daí, sempre com aquela interrogação da questão política nos afetando, né? Exatamente. Agora, adicionar paciência. Infelizmente, assim, a gente está vendo que o que é ruim tem como piorar. Mas a gente também não pode pintar o pior cenário. A gente precisa ter estômago e aguardar para entender quais que serão os desdobramentos desse novo capítulo, né? Eu acho que agora a gente vai realmente conhecer qual que é o real poder de negociação desse governo. Se efetivamente ele tem esse poder de negociação ou se ele sabe negociar para sair dessa sinuca que ele está agora. Exatamente. Eu acho que você conseguiu concluir aí com a melhor avaliação possível. A gente vai conseguir avaliar a capacidade de administração, né, do governo Bolsonaro diante essas situações. Porque até então, né, cara, quando vinham os fatos, ele meio que jogava para a plateia, jogava para a população, para a internet, e estava meio que governando com isso, né? Agora não tem mais essa. Agora ele vai ter que o governo, quando eu digo é o governo, arregaçar a manga, sentar com cada um, com o Congresso, com o Senado, com o STF, vai ter que ser uma negociação, e fora isso, vai ter que reconstruir a imagem. Exatamente. Então, vamos para o final de semana, acompanhando atentamente aí como que vão ser os possíveis desdobramentos desse novo capítulo dentro do Congresso. Exato. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todo mundo. E segunda-feira a gente vem com mais novidades. Exato.